Olá, graça e paz. Então eu quero aqui estar falando com você sobre um assunto muito importante. Aprenda a proteger a sua mente, ou seja, o seu maior patrimônio, né? Proteja o seu maior patrimônio. Então, qual é o seu maior patrimônio? Isso é muito importante que nós venhamos observar acerca do seu maior patrimônio. Então hoje eu sempre digo que é muito importante nós observarmos a questão do nosso maior patrimônio. O seu maior patrimônio talvez não é a sua fazenda que você tem, o seu maior patrimônio não é as riquezas que você acumulou, o seu maior patrimônio não são os bens que você adquiriu. E o mais importante, que você compreenda, o seu maior patrimônio também não é a sua família, elas faz parte. Mas o seu maior patrimônio, nós vamos estar aprendendo nesse momento como proteger o nosso maior patrimônio. Então, qual é o maior patrimônio do ser humano nos dias de hoje? Então, isso é muito importante. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, que você compartilhe com outras pessoas. Você que ainda não me conhece, eu sou Valdair Gomes, o autor do site valdairgomes.com e também do canal Reino de Paz. Então você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe, comente, deixe os seus comentários, ative o sininho de notificações e nos siga nas nossas redes sociais, que o link estará logo abaixo deste vídeo, e conheça também os nossos treinamentos. Mas neste momento eu quero falar com você a respeito do maior patrimônio e que você deve proteger. Então, qual é esse maior patrimônio? O seu maior patrimônio é a sua mente, né? A sua mente, as suas emoções. Nós temos que aprender a gerir a nossa mente e as nossas emoções. Porque se você não tiver essa habilidade de gerir as suas emoções, de criar os seus próprios pensamentos e de buscar avançar na vida, então você vai destruir a sua família, você vai perder aquilo que você adquiriu e você vai jogar fora tudo aquilo que você aprendeu com muito esforço. Porque por alguma controvérsia ou algum interpério da vida que venha a acontecer, você pode perder todo o controle de toda a situação e você vai estar abrindo mão de tudo aquilo que está projetado para você com apenas uma atitude. E com essa atitude, se você não aprender a proteger o seu patrimônio, que é a sua mente, os seus pensamentos, então você estará sendo escravo, porque o próprio apóstolo Pedro diz que daquilo que você lhe domina, aquilo que você lhe domina, você está sendo escravo, né? Então muitas pessoas hoje estão sendo escravas do sistema. As pessoas hoje estão sendo escravas do sistema, escravo de líderes religiosos, escravo da sociedade, escravo do mundo em si. É porque hoje a maioria das pessoas elas gastam em média de 3 a 4 horas à frente de uma televisão, vendo as pessoas alavancar as suas carreiras, vendo as pessoas lutando por aqueles objetivos que elas tanto almejam, e a maioria das pessoas elas criam um tédio, elas se assentam em um sofá e ficam vendo as outras pessoas ganhando dinheiro com a sua audiência, enquanto você poderia estar fazendo outras coisas que iria alavancar os seus pensamentos e guardar a sua mente. Mas só que nós não fazemos esse tipo de proteção. Nós aprendemos a ler a Bíblia, nós aprendemos que temos que ir para a igreja, nós aprendemos que temos que fazer orações. Isso é muito importante.
mas a sua mente, será se ela está protegida? Será se você sabe gerir no momento que você for passar por uma dificuldade, seja ela financeira, amorosa, uma decepção? Será se você está com essa estrutura? Será se você está com essa estrutura? Então isso é muito importante. Por quê? Por isso que eu sempre falo, porque nós vemos pastores a estar indo e se suicidando, homens e mulheres passando por este processo de depressão. Isso tudo está acontecendo dentro do âmbito religioso. Pessoas que precisam procurar um psicólogo, que precisam se tratar. Por quê? Porque elas esquecem que elas têm esse patrimônio que deve ser protegido. E como que nós protegemos eles? Nós temos que aprender a gerir as nossas emoções, a gerir os nossos pensamentos, porque o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito disso lá em Romanos, no capítulo 2, no capítulo 12, no versículo 2 a seguir. Para quê? Para que nós não venhamos nos conformar com este século, mas que a nossa mente ela venha a ser transformada. Então a nossa mente ela não deve estar focada no sistema. A nossa mente ela não deve caminhar com aquilo que o sistema ele rege para nós. O sistema não pode dominar as nossas ações. Então, as coisas externas que acontecem, ela não pode estar dominando as nossas emoções, as nossas ações. Porque hoje as pessoas elas entram em tédio e elas estão sendo dominadas. Por quê? Eu tenho um vídeo no canal, não siga a manada. Então, como que é seguir a manada? Um jovem, quando ele começa a crescer e nessa caminhada, ele aprende junto com os outros coleguinhas que ele tem que ir para as baladas, que ele tem que ir para as festas. E lá naquelas baladas ele começa a ser induzido pelos outros colegas. E ali ele começa a usar drogas, a se prostituir e assim por diante. Ele está seguindo o mesmo padrão que todos os outros estão seguindo. Porque se ele for seguir um novo padrão, ele não quiser isso para a sua vida, ele quiser dar orgulho para a sua casa, orgulho para a sua família, ele vai ter que seguir um novo padrão. E esse novo padrão, ele não é instituído pelo sistema de hoje. Porque todos aqueles que ele pensa fora da caixa, ele não está sendo dominado. Porque a maioria das pessoas eles estão sendo dominadas. Eles estão sendo dominados. Por que que isso acontece? Você já parou para pensar por que que isso acontece? Principalmente uma pessoa quando ele está na fase da sua adolescência, na sua fase de crescimento, de estar captando as informações. Então hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre isso, principalmente tratando sobre as faculdades, sobre os sentidos. Quais são os sentidos do homem? Tato, paladar, audição, visão e olfato. A maioria das pessoas elas estão sendo guiadas por isso. Ou seja, ela usa os seus lábios para ingerir, ou seja, bebida alcoólica, para ingerir drogas, narcóticos, que nós chamamos assim, para que a sua mente ela esteja aí relax, ela esteja dominada, para que ele possa estar no novo mundo, porque ele não quer encarar a realidade dos dias de hoje. Então a maioria das pessoas, para ele sair desse tédio, ele tem que ir para os narcóticos, que é as drogas, o alcoolismo, as drogas sintéticas e daquelas liberadas. É isso que as pessoas fazem. Por exemplo, um casal quando briga, o que acontece? Ele vai sair, ele vai encher a cara, porque o sistema faz assim. A maioria faz assim. Então a única maneira que ele tem para fazer isso por exemplo, aqueles que estão na igreja, ele vai e se desvia, ele segue um tempo ali dentro da igreja firme, ele está pegando firme, está seguindo ali aquelas novas orientações que ele está tendo, mas chega um certo período que
ele volta novamente para o sistema. Porque aquilo ali está trazendo uma proteção para ele, mas é muito difícil. E com essa dificuldade, ele toma uma decisão a novamente seguir o sistema. Então, por que isso acontece? Porque nós não aprendemos a proteger o nosso patrimônio, que é a nossa mente, está colocando coisas que vai agregar valor, agregar crescimento, porque a nossa vida, tanto ela faz financeira, como física, em todos os aspectos. Por que isso está acontecendo? Porque nós não temos esse controle. Mas é possível ter esse controle, ter esse domínio. Então, quando você for ler no livro de Gálatas, a partir do capítulo 5, diz que é possível ter um domínio próprio. E esse domínio próprio, ele só vai acontecer quando você consegue, você entende que você tem que proteger o seu patrimônio, proteger a sua mente. Então uma pessoa, ela não vai ficar obesa porque ela come demais. Ela vai ficar obesa por causa da sua mente, que ela não tem controle. E de vez em quando ela vai tendo esses estímulos. Esses estímulos é que vai fazer com que a pessoa, ela vai sendo atraída para certos comportamentos. Para certos comportamentos. Então estímulos são lançados. Por exemplo, quando você está assistindo aí a sua televisão, de vez em quando uma propaganda está sendo lançada. Uma propaganda está sendo lançada, ou seja, está estimulando a você a entrar no consumo, a você se endividar. E quando você faz isso, você vai comprar coisas que não vai agregar nenhum valor para a sua vida. Não vai agregar nenhum valor para a sua vida. Então, quando eu falo desse assunto, isso vale para qualquer pessoa. Tanto faz para aqueles que é cristão ou como aqueles que não é cristão de forma alguma. Mas para que nós possamos ter uma vida saudável, você sendo cristão ou não, é preciso nós aprender a proteger o nosso maior patrimônio. Então, qual é esse maior patrimônio? Então, o seu maior patrimônio é a sua mente. Por quê? Porque um dia Jesus disse, nós entendemos bem, a respeito do jovem rico. O jovem rico, Jesus perguntou, ele disse, não, eu faço tudo direitinho. Eu amo meu pai, eu obedeço meu pai, minha mãe, eu faço as minhas ofertas. Então Jesus disse, não, então você tá nota 10. Agora faz o seguinte, vende tudo que tu tem e me segue. Vende tudo que tu tem e me segue. Por quê? Então aquele jovem se entristeceu. Por quê? Ele estava agarrado naquele que ele tinha. O que isso acontece? Por exemplo, hoje, se você perder tudo que você tem, como que você vai se comportar? Mas isso é muito importante, porque uma pessoa que ela entende que ela tem o seu maior patrimônio está aqui, ela pode perder tudo, mas ela não entra em desespero, porque tudo que ela precisa, ela tem aqui na sua mente. E tudo que ela precisa, ela já tem, porque ela pode começar tudo de novo e ela chega onde ela chegou, talvez chega de uma forma mais rápida, porque a sua mente está preparada. Então Jesus fez esse teste ali com o jovem rico, porque o jovem rico, ele não tinha uma mentalidade de riqueza. Ele entendia que a riqueza dele, a prosperidade dele, eram os bens que ele tinha. E Jesus fez esse teste e ele foi reprovado, assim como a maioria das pessoas. Elas acham que o maior patrimônio é os bens que ela adquire. O maior patrimônio do ser humano, da humanidade, é a sua mente. E que ela não está sendo gerida e ela não está sendo protegida. Então, para que nós possamos aprender a gerenciar a nossa mente, a gerenciar as emoções, nós temos que aprender. Então não tem como eu passar tudo isso apenas em um vídeo.
mas você pode se aprofundar mais sobre esse assunto. Mas só que a maioria, eles acham que é cristão, ele vai resolver tudo só sentando o joelho no chão, fazendo as suas orações e lendo a sua Bíblia. Ele acha que isso já vai dar. É claro que isso é de suma importância. Mas só que eles acham que tudo isso já vai resolver. Ele não vai buscar conhecimento. E é por isso que nós vemos dentro do próprio meio, dos meios cristãos, as pessoas estão se degladiando. Né? Nós vemos briga, confusões por cargo, por liderança, por posições. A mesma coisas que acontece na política, a mesma coisas que acontece nas empresas, a mesma coisa acontece no meio religioso. Não muda nada. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque o patrimônio não está sendo protegido. Não está sendo protegido. Então, independente do seu segmento, do seu credo religioso ou não, se você não aprender a respeito disso, você não tem como evoluir. Não tem como evoluir. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que é altamente ciumenta. Por que que ela faz isso? Então, a questão desse ciúme é o que que acontece? É a falta de si mesmo. Porque a pessoa ele não se acha completo. Então ele busca esse tipo de proteção porque ele não tem essa confiança. Porque a confiança que ele tem não é do outro. Essa desconfiança é dele mesmo. Então isso é muito importante. Porque quando nós observamos que a pessoa ela tem a sua autoimagem definida. Porque nós vemos isso lá no capítulo 1, em Gênesis 26. Que fala a respeito disso, porque quando o homem entende que ele é a imagem e a semelhança de Deus, ele vai contribuir para a vida de outras pessoas. Ele não fica buscando a energia dos outros. Então a maioria das pessoas, ele busca a felicidade, a energia, as expectativas nas outras pessoas. E sendo que ele que deveria contribuir. Porque o apóstolo Paulo diz assim: eu vou empobrecendo e enriquecendo a muitos. Então isso tudo está fora, na curva dos nossos dias do século 21. Porque o apóstolo Paulo ele diz, porque ele está dizendo, enquanto mais eu vou contribuindo, eu vou me esvaziando, eu vou contribuindo para a vida de outras pessoas. Era isso que ele está dizendo. Mas só que o nosso ponto de vista, a nossa forma de pensar, nós temos que primeiro receber das pessoas para depois nós contribuir. Então isso é muito importante que nós entendemos, principalmente quando nós tratamos a questão da nossa mente, do nosso patrimônio, né, de gerir os pensamentos. Nós temos que aprender a gerir as nossas emoções, porque hoje nós temos pessoas ricas, abastadas, em palácios, mas escravos. Elas são escravos. E da mesma forma, pessoas pobres. Elas não são pobres, né, por causa do financeiro. Elas são pobres na sua mente, na sua mentalidade. A maioria das pessoas são pobres. Por quê? Quando você vê uma pessoa trabalhando, então qual é o pensamento dela? O pensamento dela é chegar no final do mês, ela vai encher a cara. Ela vai encher a cara. Ela não vai comprar um curso, ela não compra um livro, ela não busca meio de se aprimorar. Então o primeiro pensamento dela é igual os outros pensam, olha, hoje nós vamos encher a cara. Então, irmão, nós vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, porque nós merecemos. Nós merecemos, passamos o mês inteiro trabalhando, então nós merecemos fazer essa festinha. Então por que que isso acontece? Porque todo mundo faz. E ela vê os outros fazendo. Então ela caminha na manada. E ela busca esse da manada. Então as pessoas estão sofrendo hoje. Outro exemplo claro de sofrimento das pessoas pessoas que, principalmente quando a gente se trata de anorexia,
né? Pessoas que são magras e se sentem gorda. Mas elas estão vendo o seu próprio corpo magro, mas só que elas estão se sentindo gorda. Por quê? Está tudo aqui. Está tudo na sua mente. Porque elas estão ali e querem emagrecer cada vez mais. Elas cada vez mais querem emagrecer, porque elas se vê gorda. Porque o sistema, a indústria, né, as indústrias força com que as pessoas se comportem dessa forma. Elas regem o tipo de comportamento das pessoas para que elas sejam desse jeito. Hoje, o mundo que nós vivemos é o mundo que tem o maior tipo de entretenimento. As pessoas pagam para sorrir. As pessoas pagam para assistir comédia, para ir num circo, para se alegrar. Elas pagam para isso. E sendo que isso não poderia ser necessário. Por quê? Porque quando nós observamos que o próprio Mestre Jesus, ele fala: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Mas só que as pessoas não acreditam nisso. Então elas precisam tomar calmante, elas precisam ir para o remédio para que ela tenha paz, para que ela tenha esse consolo. Mas só que isso é muito importante nós observarmos. Você que está me acompanhando, né? Aí o irmão Roberto, Cosme, Eduardo, Deus abençoe ricamente aí a sua vida, o irmão Cleuci, Deus abençoe. Então isso é muito importante, que você compartilhe com outras pessoas. Então se eu vim aqui para você dizer, olha, Deus vai te dar uma vitória, vai te abençoar a sua vida, é claro que esse é o maior objetivo de Deus, fazer isso nas nossas vidas. Mas para que ele possa fazer isso, nós temos que observar muitas coisas. Ele pode te dar uma benção agora e você pode transformar essa benção em maldição. Porque é isso que a maioria das pessoas faz, ela transforma a benção em maldição. Por exemplo, você ganha um carro de presente, mas você põe um sonzão, por exemplo, muitas pessoas põem um som e ela enche a cara e vai andar em alta velocidade. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela transformou aquela bênção em maldição. Ela usou para a sua própria destruição. Então, isso foi Deus que permitiu que isso acontecesse? Não. Foi decisão da própria pessoa. Então, era uma bênção, mas ela fez com que isso virasse maldição. Então, espero que você tenha compreendido, né? Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você pare para pensar qual é o seu maior patrimônio, como que você está gerindo, como que você está protegendo. Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas, né? E até o próximo vídeo.